Hoje nós vamos estar falando sobre a ansiedade. O que o Senhor Jesus, Ele fala para nós sobre ansiedade. Devemos entender primeiro que o Senhor Jesus não está dizendo que é errado tomar providências para suprir suas necessidades materiais do futuro, mas o que Ele está ensinando é que não devemos ficar ansiosos no sentido de falta de fé no cuidado que Deus tem para a vida dos seus filhos. O versículo 25 está dizendo assim: por isso, e essa palavra por isso ele está ligando o contexto anterior. Por isso que ele está falando sobre não se apegar aos bens materiais. Ele está dizendo: por isso não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando para nós sobre a ansiedade. O que Jesus proíbe é angustiar pelo amanhã antes de saber que nos trará o amanhã. Jesus proíbe sim o temor ansioso doentio, que é capaz de eliminar a felicidade da vida. Não como sentido de precaução, porque até o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ele fala assim que: eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo está ensinando nas entrelinhas do texto que os pais, eles buscam um recurso para o amanhã, para os seus filhos. Isso não é pecado, é uma prudência. Você preparar para o amanhã é uma prudência, e nós devemos aprender com o Senhor Jesus sobre isso. O que o Senhor Jesus está falando é essa ansiedade, que na verdade essa palavra ansiedade, ela significa sofrer antecipadamente. E o termo grego que Jesus usou no termo sobre cuidadosos ou ansiedade, ele usa uma palavra do grego merimate, que significa preocupar-se ansiosamente e estar indevidamente preocupado. E nós vivemos o século que nós estamos vivendo, a era que nós estamos vivendo, a maior enfermidade é a enfermidade da alma. Existem muitas pessoas doentes da alma, existem enfermidades da alma, e a ansiedade está dentre essas enfermidades da alma. Nós devemos preocupar, mas não devemos ter um excesso de preocupação de tirar a nossa paz. E depois o Senhor Jesus, no finalzinho, ele vai explicar, dando aos discípulos o remédio. Ele vai explicar a situação e ele vai trazer o remédio de como vencer isso. Obviamente eu não estou falando que nós como crente podemos ser ansiosos, porque somos seres humanos. Existem as enfermidades, situações que precisam de um auxílio médico. Isso também é importante. Existem remédios para isso. Quando a ansiedade já passa de ser normal para o anormal, está alongada, muito além, uma excessiva preocupação sobre o amanhã. E essa ansiedade significa preocupar-se ansiosamente e estar indevidamente preocupado. Nessa parte do sermão do monte, Jesus relembra os seus discípulos alguns aspectos importantes sobre o cuidado de Deus que Ele tem para com a sua criação. E o Senhor Jesus vai mostrar aqui para nós, para os seus discípulos de hoje, para nós, aspectos da sua criação e do cuidado que Ele teve com a sua criação, como Ele tem até o dia de hoje. E depois Ele vai mostrar que nós temos muito mais valores do que as criaturas, porque nós somos filhos de Deus. E se o Senhor Jesus, Ele vai mostrar como Ele cuida da natureza, como Ele começa no primeiro aqui no versículo, usando assim, versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O Senhor Jesus fala de duas preocupações: não ficar preocupado quanto à vossa vida. Em qual sentido? Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. São as preocupações: comer, beber e ao corpo. Por quê? Pelo que haveis de vestir. Aí ele explica: não é mais a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Então a nossa vida, ela é muito mais do que o mantimento, e o nosso corpo muito mais do que a vestimenta. E o salmista, no capítulo 40, versículo 17, ele fez uma declaração dizendo assim: eu sou pobre e necessitado. O salmista dizendo, e ele era rei, ele tinha um poder terreno, mas ele entendia que ele era necessitado da graça de Deus. Ele não tinha pobreza física, porque ele tinha talentos, tinha dinheiro, tinha servos, servas, mas ele disse assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. O salmista expressou pelo Espírito Santo, dizendo que, embora ele fosse pobre, dependente de Deus, da graça de Deus, o Senhor cuidava dele, e o Senhor cuida de nós, Ele cuida da nossa vida. Eu estou saindo de uma gripe e vem um bendito refluxo, é o pacote completo, né? Mas eu peço a Deus que me dê graça para eu falar aqui. Segundo, Jesus fala das aves que vivem uma vida desprovida de preocupação. O versículo 26 ele fala assim: olhai para as aves dos céus. Você já observou as aves dos céus? Claro, todo mundo, né? Dá uma olhadinha nos passarinhos. Se talvez dentro da cidade você não observe, vai para uma roça e observa os passarinhos. Eles não trabalham. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Eles não trabalham, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Quem alimenta os passarinhos? O Papai Celestial. E Jesus fala assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele está dizendo que a nossa vida, ela é muito mais valorosa para Deus do que um pardal, do que um passarinho. E o pardal, o passarinho, ele dorme, acorda cedo, e o melhor horário de se ouvir, o lugar de se ouvir os cantos passarinhos na zona rural, nas roças. Como é lindo. 5 horas eles começam a cantar, aqueles passarinhos bonitos, o canto da floresta. Eu me encanto com isso aqui, irmãos. E eles não trabalham, e o Papai do Céu, Ele sabe cuidar de todos os passarinhos. Agora, quantos passarinhos que existem no universo? São bilhares de passarinhos, de aves, que existem, e todos os dias, eles dormem bem, já acorda, parece que acorda louvando a Deus, né? Os cantos deles já parece que é já exaltando a Jesus, e já vai procurando alimento, e Jesus providencia tudo para eles. Aí Jesus falou assim: você, irmão, você, irmã, é muito mais valioso do que um passarinho. Nós valemos muito mais do que as aves do céu. E o versículo 27 ele fala assim: e qual de vós, com todos os seus cuidados, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Quem é aqui que pode? Não, eu quero ser 45 centímetros mais alto. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Porque Deus te fez exatamente como você é. Nós não podemos. Nós não temos essa habilidade e esse poder. E cada pessoa Deus fez de uma forma e de um jeito. Isso é a beleza da natureza. E quando eu olho para a genética humana, eu me encanto. Eu não sou estudioso de biologia, mas já estudei um pouquinho para saber algumas coisas, como nós sabemos. Cada ser humano, nós temos uma digital, não é isso? Agora, quantos bilhões de seres humanos que existem já passaram? Ninguém tem a mesma digital. Que coisa! O cuidado de Deus de fazer cada ser humano com uma digital diferente. E quando você põe o dedo, hoje, até alguns lugares, bancos, senhas, porque só você tem a sua digital. Com a sua digital do seu dedo, você pode acessar o banco. Não precisa nem assinar a sua digital. Então, cada ser humano, quando Jesus foi desenhar a nossa vida, quando Ele foi nos formar, Ele teve o cuidado de fazer nós diferentes um dos outros. E não estava não está aqui nas minhas anotações, mas me veio na mente agora uns salmos. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 139. Salmo 139. O versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Olha o Deus que nós servimos. Pois possuíste o meu interior e entreteceste no ventre da minha mãe. Essa palavra, esse verbo entretecer, Montinho, ele é muito interessante. Porque ele vem do verbo do tecelão, de tecer. Entretecer, aquele tecelão que começa a pegar as teias e começa a formar os desenhos. E quando ele erra, ele desmancha tudo. Você fala, não é possível. Uma coisa que eu não tenho talento é para fazer crochê. Tem gente que está desse tamanho, mas desmancha tudo. Eu não fui chamado para isso. Aí Davi está falando assim pelo Espírito Santo: Tu, Senhor, possuíste o meu interior. Deus te conhece mais do que você mesmo. Entreteceste no ventre da minha mãe. Sabe o que é entretecer? Ele foi pegando como tecelão. Quando você foi concebido com seu pai, na concepção, começou a gerar a vida, Deus entrou como tecelão e foi formando o seu corpo. E ali ele formava cada dia os membros do seu corpo. Ele foi formando pensando em você. Ele foi formando o seu cérebro, o seu coração, as suas mãozinhas. E no cartório do céu, ele falou assim: eu vou colocar uma digital que só ele vai ter. Aí ele falou assim: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram descobertos quando ao oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Deus te viu quando o seu corpo estava sendo formado. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Agora olha que interessante: as quais iam sendo dia a dia formadas.
quando nenhuma delas havia. Cada dia que o seu corpo desenvolvia, o Papai do Céu anotava. Por isso que você nasceu exatamente o jeito que você é, porque Jesus te projetou do jeitinho que você é. Aí Jesus, voltando lá para os Salmos, aí ele termina dizendo assim, versículo 17: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma dele. É muito maravilhoso. Aí esse Jesus que está falando assim: olha, você está observando os passarinhos, cantam os passarinhos, as aves do campo, elas não trabalham, elas não fiam, elas não juntam em celeiro, mas todos os dias o Pai Celestial, Ele fala: o vosso Pai alimenta elas. E Ele pergunta: porventura você não vale mais do que a ave, as aves do campo? Sabe por que você está vivo aqui hoje? Porque você vale muito mais do que as aves do campo. Primeiro, Jesus enfatiza que foi Deus quem nos deu a vida e, portanto, é o Criador, protetor e provedor. Segundo, Jesus fala que das aves que vivem uma vida desprovida de preocupação, versículo 26. Tem um rabino que ele escreveu assim, eu achei essa frase interessante. Um rabino judeu: jamais em minha vida vi um servo que tirasse figos, nenhum leão que transportasse cargas, nenhuma raposa que fosse comerciante. Entretanto, todos eles se alimentam sem afã algum, sem preocupação. Se eles que foram criados para me servir vivem sem preocupações, quanto mais eu que fui criado para servir o meu Criador. Deveria sem trabalhar em excesso por meu alimento, mas eu corrompi a minha vida e desse modo prejudiquei a minha substância. E esse Deus nosso é tão grande que Isaías capítulo 40, olha só esse Deus. 40:22, Isaías 40:22. Falando sobre Deus: Ele é o que está sentado no globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, e Ele é que estende os céus como cortina e desenrola como a tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e tornar coisas vãs o juiz da terra. Eles não se plantam, nem semeiam, nem se arraiga na terra. O seu trono cortado sopra sobre eles, seca-se e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, farei semelhante para que sejais semelhantes o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem chama todas pelo seu nome, pela grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Até as estrelas, Salmo 147 diz que Deus chama elas pelos nomes. E sabe quantas estrelas que existem no universo? Mais de 6 sextilhões de estrelas. Bilhão, trilhão, sextilhões de estrelas. Mais de 6 sextilhões de estrelas. E cada uma tem um nome. Olha que Deus tremendo. Cada estrela tem um nome, e Deus chama elas pelo nome. Aí quando traz isso para nós, que valemos muito mais do que uma estrela, aí Jesus está falando assim: não fiquem preocupados, eu cuido das aves, eu cuido da criação, eu cuido das estrelas, eu cuido do universo, mas eu cuido de você também. Aí depois Jesus continua dizendo aqui o versículo 28: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu
como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Terceiro, Jesus dá continuidade ao sermão falando sobre as flores. E quanto ao vestuário, Deus sempre vai prover uma roupinha para você. Talvez não vai prover a roupa que você quer. Interessante, está todo mundo de roupa aqui, né, gente? É muito interessante, né? Porque Jesus proveu. Aí eu queria ter uma roupa diferente, mas Ele proveu uma para você. E sempre Ele proverá uma roupa para você. Você não vai ficar sem roupa, viu? Não, fique em paz, descanse o seu coração. Uma roupinha ou uma roupa, Deus vai prover para você. Aí Jesus falou assim: olha para os lírios do campo. Os lírios do campo que se faz referência são provavelmente as papoulas e as amêndoas. Floresciam durante um só dia nas serranias da Palestina, e no entretanto, durante tão breve vida, estariam vestidos de uma beleza que ultrapassava dos mantos reais. Quando morriam, não serviu para outra coisa, senão para serem queimadas. Esse lírio do campo era algo muito lindo, uma flor linda, que nem os reis conseguiam vestir como o lírio do campo. Só que ela murchava, e quando murchava, não servia para nada, a não ser queimada. E o nosso corpo vale muito mais, porque além desse corpo, nós carregamos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito, que o nosso Espírito é eterno. O corpo vai padecer, a gente vai passando os anos e vai modificando nosso corpo. Eu tinha uns anos atrás muito cabelo, e eu envelhecia com meus cabelos. Hoje as canas diminuíram um pouquinho, mas foi o papai que fez assim, né? E ele é tão extraordinário, irmão, que cada dia ele tira um fiozinho para eu não assustar. Deus sabe trabalhar na sua vida de forma que você vai acostumando. Pensa se você está novinho, você acorda, irmãos, você olha, eu não sou eu, não, Deus, que não é eu não. Aí Jesus fala, cada dia Ele fala assim, você está envelhecendo, mas é eu que estou te fazendo. Aí dia após dia, aí você pega uma foto de 10 anos, você fala, não, mas não é eu não, é eu. Só que graças a Deus a gente vai ficando até melhor, sabe? Porque nós somos imagem, criatura de Deus. E se você é imagem de criatura de Deus, irmãos, você é filho de Deus, o jeito que você é bonito, porque Jesus te projetou e Ele te criou. E Jesus está dizendo assim, olha para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fio, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus concede uma beleza a uma flor, que somente viverá umas poucas horas, quanto mais fará a favor do homem? E agora o Senhor Jesus vai nos ensinar sobre como vencer as ansiedades. Como que eu posso vencer as ansiedades da minha vida? Ele vai dizer, o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que essas coisas? Comer, vestir, o corpo, essas coisas da minha vida vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é fazer a sua vontade, é viver segundo o coração de Deus, é buscar os interesses do reino em primeiro lugar. Primeira coisa que eu tenho que saber de reino de Deus: o que não é reino de Deus? O que não é reino de Deus? Eu falei esses dias aqui, a um comentário que eu fiz, Romanos 14, 17, eu vou estar lendo de novo.
o que não é reino de Deus. Se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que não é reino de Deus? O reino de Deus não é comida, nem bebida. Nós vamos fazer um almoço aqui e vamos comer. Ótimo, é comunhão, mas não é reino de Deus. Não, nós vamos fazer um suquinho aqui para a gente tomar um suco bem gostoso. Ótimo, mas não é reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Isso é reino de Deus. É a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Porque alegria não diz felicidade, fala alegria. Porque a felicidade, ela é inconstante. Tem dia que você está mais feliz, menos feliz, você está triste. Mas a alegria é um estado. Embora você pode estar ferido e às vezes preocupado, mas você está alegre. Isso é alegria no Espírito. E Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus deu paz. E o que é paz? É a presença de Deus. Isso é paz. Quando eu busco o reino de Deus, e como que eu vou buscar os interesses do reino de Deus, que é o governo de Deus? Capítulo 5, 6, 7 está aqui a constituição do reino, as leis do reino, que nós estamos estudando, 5, 6, 7. Quando eu busco viver isso que está sendo, Jesus está ensinando. Quando eu busco orar, quando eu busco ler a Bíblia, quando eu busco jejuar, quando eu amo o meu irmão, como eu amo o meu inimigo, é o reino de Deus que eu estou buscando. Porque existe batalha na sua vida que você só vai vencer, nós vamos vencer, por meio da oração e do jejum. Eu não sei se eu disse aos irmãos, eu não vou falar a época, né? Mas eu tive uma batalha espiritual muito grande. Eu fui ferido por alguém que eu tinha uma pessoa que eu admirava muito, e até admiro até hoje, e jamais pensava ser ferido, principalmente pelas costas. E quando você é ferido pelas costas, as feridas abrem, elas vêm com uma lancha para o seu coração. A primeira coisa que a gente quer é revidar. Eu não preciso disso, eu sou homem. Aí, por outro lado, a palavra fala assim: não é assim. Aí fica uma briga entre a carne e o espírito. E quando eu vi que a minha carne começou a tomar uma posição de enfrentamento, eu pensei: não está certo. O que eu vou fazer, Jesus? Aí Deus me levou ao jejum, que o jejum é mortificar as obras da carne. Eu já janto cedo, 5h30, 5h30, 6 horas eu entrava em jejum. E foi um período que Deus me levou que nem eu sabia que ia perdurar tanto tempo. Mas eu jejuei 3 meses. Às vezes de segunda a sexta, de segunda a sábado. E eu falei: Jesus, eu preciso fazer meus exercícios. Normalmente me dê força em jejum. Eu ia fazer meus exercícios, ia pedalar em jejum. Eu não sabia que durasse tanto de tempo, até o dia que Jesus me concedeu uma completa vitória. Quando Ele me concedeu a vitória, eu comecei a olhar aquelas pessoas com o olhar de Jesus, e eu fui liberto. Irmãos, coisa boa é a libertação da alma. É quando você olha com o olhar de Jesus,
quem está te ferindo, você está amando, como diz Paulo, embora eu amando mais e sendo menos amado. Quando você parte para esse caminho, até tocar o céu, existem situações de ansiedade na sua vida, que você vai ter que se dobrar diante de Deus, que não adianta eu me dobrar para você, até vou te ajudar, só que a batalha é sua, e se Deus lhe concedeu essa batalha, é porque Ele viu em você a estrutura para você batalhar, porque Jesus não dá nenhum peso a mais que você não consiga carregar, porque antes Ele dará a porta de escape. Eu costumo dizer que o crente às vezes, ele é como a panela de pressão. Põe água, a panela de pressão, irmão, se não tivesse aquela válvula de escape, irmão, explodia a panela. Tem dia que você fala assim, eu vou explodir, agora eu explodo, não dou conta mais. Aí começa a ferver a valvinha, é o Espírito Santo tirando aquele calor que enche a sua alma. Aí você não explode. A luta vem às vezes tão grande que você diz, dessa eu não venço, eu não consigo vencer. Aí Jesus vem e abre a porta de escape, e você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Essa palavra é alimento para a sua vida hoje. Essa porta de escape se abrirá para a sua vida até o dia que Jesus dizer é hoje. Mas enquanto não chegar o dia, Deus vai lhe dar força para você caminhar. Ele está falando, não fique preocupado, estou no comando. Eu sou Jesus, eu estou no comando. Primeira coisa que é importante sobre a ansiedade, que Jesus fala que devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, que é Jesus. A essência da justiça é Jesus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Segundo, Jesus ensina que nos devemos aprender a viver um dia de cada vez. Versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Os judeus tinham um ditado que dizia assim, não se preocupe com os males da manhã, porque você não sabe o que pode trazer no dia de hoje. Amanhã talvez você nem esteja vivo, então você ficará preocupado pelos males de um mundo que não lhe pertencerá. Eu li um livro e eu concordo com esse autor. Ele fala assim no escrito dele, que eu me esqueci o nome dele, que grandes partes dos problemas não existe, só existe aqui, ó. A maioria dos problemas não existe, só está aqui na sua cabecinha. O que é ansiedade? É sofrer por algo que nem existe, antecipadamente. Eu não sei se eu disse para os irmãos que eu encontrei um irmão chorando, mas estava com tanto choro. Aí eu fiquei, o que está acontecendo contigo, meu irmão? Não, eu estou pensando aqui, quando meu pai morrer. Eu falei, não, meu jovem, você é tão jovem, seu pai está tão novo. Não, eu já estou preocupado, se daqui 20 anos, quando ele morrer, como vai ser? Não, para com isso, gente. A gente não pode nem saber daqui 10 minutos. Então, não adianta perder a noite de sono. Peça para Jesus te dar uma noite de sono tranquila. Porque se você dormir, a noite passa. Se você não dormir, passa da mesma forma. Se você dormir, os relógios passam. Os minutos passam. Se você não dormir, passa da mesma forma. Aí eu falei, aprendi com Jesus o seguinte. Jesus, me ensina a dormir. Porque nós que somos pastores, tem muitas situações que a gente leva
no espírito, batalhas espirituais. Nós estamos orando por pessoas. São enormes situações, muitas situações, e dentre elas, grande parte eu não posso resolver, só Deus. Aí eu aprendi com Jesus, pedi para Ele, até hoje Deus tem me guardado. Aí eu deito, coloco tudo nas tuas mãos, Senhor, e durmo. E Deus me deu um sono tão bom, ô presbítero Gladys. Às vezes eu acordo, choveu, nossa, é mesmo, choveu. Alguém ligar para mim de madrugada, não atender, mano, não é maldade, é porque eu não escutei. Eu durmo. Aí quando eu acordo de madrugada, que eu desperto, aí eu sei, Jesus, o que o Senhor quer? Eu quero que você ora. Mas agora, Jesus, você está me quebrando. Aí Ele tira o sono. Aí você começa a orar. Você começa a clamar. Aí Jesus começa a colocar palavras. Aí às vezes eu estou andando assim no outro dia. Aí na madrugada eu orei por alguém. Deus me colocou um peso de oração. No outro dia eu encontro aquela pessoa. Pô, pastor, aquele dia de madrugada eu estava tão angustiada, mas foi assim, tal hora foi me dando alegria. Eu falei, obrigado, Jesus, porque Jesus me usou para orar. Porque a sua oração, ela toca o coração de Deus, ela move o coração de Deus. Jesus está falando assim, não fiquem preocupados, viva hoje. E daqui 5 anos? Não, para com isso. Eu não sei daqui 5 anos onde nós vamos estar. Se 5 anos atrás você falasse para mim que eu ia apacentar a congregação Ebenezer, eu ia falar, para com isso. Olha eu aqui, feliz, animado, pregando para você essa palavra, gerando vida no seu coração. Eu não sabia, dormi em paz, vivendo um dia após outro, que não adianta antecipar, você não vai conseguir. Ansiedade, ela pode ser muito desnecessária, inútil e até nociva. Você não pode afetar o passado, porque ninguém pode modificar o que ficou para trás, ninguém. Ai meu Deus, e se fosse diferente? Mas não é. E se tivesse feito isso? Não fez. O que eu errei? Mas o que importa se você errou? Se você não errou, aconteceu. E às vezes você nem errou. O que eu fiz? Fez nada. É o percurso da vida que trouxe. Mas é Jesus trabalhando em você para te fazer melhor. O sofrimento do crente, escute isso aqui que é muito importante, é como a formação da pérola. A pérola, eu acho ela extraordinária, a formação dela. Se você vai garimpar um ouro, você cava lá, né? Não nem sei como garimpa, uma pedra, um diamante, vai garimpar. A pérola não é assim. A pérola, ela é formada da ostra, o animalzinho que fica lá no fundo do mar. Aí ele está lá, sabe, nadando no fundo do mar, e ele vai comer uma comidinha. Quando ele vai comer, entra um grão de areia no estômago dele, e aquele grão de areia começa a trazer uma dor insuportável para a ostra, tão grande que ela começa a chorar. É por isso que existe o canto solitário da ostra. Um dia passa para você ouvir, procura no canal do YouTube, canto solitário da ostra. É o choro dela, sozinha chorando. E é um choro, uma angústia da alma, sozinha ela está chorando. Mas enquanto ela chora, o organismo dela cria uma cápsula que vai envolvendo aquela areia. E depois que envolve aquela areia, do sofrimento da ostra, cria uma pérola. Aí vem um pescador, pesca a ostra. Só tem pérola
Só existe pérola em ostra que engoliu areia e que chorou. E existe uma pérola que é a pérola mais cara, chamada pérola negra. É a mais cara do mercado. Essa pérola, ela só nasce da ostra, quando o sofrimento dela é tão grande que é quase insuportável. E quanto mais ela chora, mais a pérola vai ficando bonita. Ô gente, às vezes você hoje tem gemido por algo e chorado, e você tem clamado no altar do Senhor, e você tem falado: Senhor, Senhor, Senhor. E a sua oração vai entrando no coração de Deus, e aquilo vai como formando pérolas preciosas. É Jesus moldando o nosso caráter para fazer de nós melhores. Depois você vai entender que foram choros que geraram pérolas preciosas. Aleluia! Pérolas preciosas vêm quando tem um sofrimento da ostra. Quanto mais a gente geme no altar e chora, mais é produzida em nós uma esperança, um futuro glorioso. Pérolas são geradas em nossa vida quando nós nos debruçamos no altar do Senhor. E o Cristo vivo está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui entre nós. Termino dizendo assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha que interessante. As petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Que oração? É diálogo. Você falar com Deus. Súplica. O que é súplica? Sabe o que é súplica? Súplica, essa palavra súplica, ela vem de ramos de paz. É quando um exército vem atrás do outro. Nos tempos bíblicos, e o rei pensava: eu não dou conta de guerrear contra esse exército que é maior do que eu. Então ele pegava um ramo e mandava um soldado na frente. Esse soldado com o ramo, ele estava suplicando, dizendo: eu me rendo, o meu exército rende ao Senhor. Sabe o que é súplica? Você ora, aí você fala: Senhor, eu entrego tudo. Não foi do jeito que eu queria, mas eu entrego tudo no teu altar. Eu me rendo a ti, Senhor. Aí você ora, você se rende aos pés de Jesus, e você começa a dar ações de glória, de graça, dizendo: bendito é o nome do Senhor. E o versículo 7, olha o que diz. Quando a gente faz isso: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando eu oro, quando eu suplico e quando eu dou ação de graças e louvores a Deus, a Bíblia fala: e a paz de Deus, aleluia, a paz de Deus, que excede
todo entendimento. Essa paz guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus nessa casa, nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Ele está aqui entre nós, cuidando de nós. Ele está dizendo: eu sou Deus que cuido de você.